Fala, meus amores! Mais uma sexta-feira. Quero agradecer a vocês que passaram a semana comigo, nas nossas aulas online e nos nossos vídeos. Muito obrigada. Eu continuo dizendo o orgulho que eu tenho de vocês, tá? Que não desistiram e não consideraram o ano perdido. Estão juntinhos comigo, estudando e aprendendo dentro do que a gente pode nesse ano, né? Então, vamos dar continuidade no nosso assunto de matemática, tá? Vamos lá para a página 17 do livro de matemática, ok? Abram aí na página 17. Vamos ver o que vai falar hoje. Medidas de valor. Leia uma estrofe do poema de Ferreira Goulart. 2 e 2, 4. Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Então, esse é uma estrofezinha do poema 2 e 2, 4, do Ferreira Goulart. Vamos lá. Converse com os colegas do professor sobre as possíveis interpretações dessa estrofe do poema, né? Então, ele está falando aqui que 2 e 2 são 4. Como 2 e 2 são 4, ou seja, é uma coisa certa. 2 e 2 são 4. É certo também que a vida vale a pena. Por mais que o pão seja caro, as comidas, as coisas do nosso dia a dia sejam caro e a liberdade seja pequena, porque a gente tem que ficar trabalhando, a gente tem que ficar estudando e a gente tem pouco tempo de liberdade. Ainda assim, a vida vale a pena. No poema aparece a frase, embora o pão seja caro e a liberdade pequena, né? Em sua opinião, o que é algo caro? Pensa aí, tá? É a sua opinião. O que é algo caro? De acordo com o poema de Ferreira Goulart, podemos pensar que, embora o custo da vida seja caro, a vida vale a pena. Você concorda? Por quê? Pensa sobre isso. Você acha que a vida vale a pena apesar de tudo? Por que que vale? Você sabia que o custo da vida de uma pessoa pode ser medido? Você saberia dizer qual é essa medida? Eita, como assim o custo da vida de uma pessoa pode ser medido? Vamos ver o que esse livro está querendo falar pra gente? Vamos lá. Página 18. Vejam aí, gente. Vamos ampliar o nosso conhecimento sobre as medidas de valor. No tempo em que o Brasil era colônia de Portugal, aqui circulavam as moedas portuguesas e as espanholas. Lembra que a gente estudou isso? Que o Brasil ainda não tinha declarado a independência, então ele ainda era parte de Portugal, ainda era colônia de Portugal. O Brasil começou a produzir as próprias moedas em 1694, com a criação da Casa da Moeda da Bahia. A moeda trazida pelos portugueses se chamava real, mas o povo brasileiro a batizou de réis. Os centavos só surgiram em 1942, quando foi criado o cruzeiro. Nas décadas de 1980 a 1990, o governo federal mudou várias vezes a moeda, como uma das medidas para resolver o problema da inflação. Inflação é quando sobe muito os impostos, tudo isso, tá? Então vejam aí, ó, como era chamado a moeda, né? Como foi batizada a moeda durante o decorrer dos anos no Brasil. Em 1942, era chamado de cruzeiro. Acompanhem comigo aí no livro, tá? Nesse quadrinho que vocês têm aí, ó. Em 1965, cruzeiro novo. Em 1970, voltou a se chamar apenas cruzeiro. Em 1986, cruzado. Em 1989, cruzado novo. Em 1990, novamente cruzeiro. E em 1994, voltou a se chamar real. Ok? Então, essa foi aí a evolução do nosso dinheiro no passar do tempo, né? E nós paramos e firmamos em real. Ok? Página 19. Atualmente, a unidade básica de medida de valor é o real. Conheça as cédulas e as moedas oficiais. Então, tem aí, gente, mostrando como é a moeda de 2, de 5, de 10, de 20, de 50, de 100, atualmente. E nós temos também uma nova moeda que vai, né, entrar no próximo livro aí também, que é a moeda de R$200. Para quem ainda não viu, é essa que a tia colocou aí, ok? Temos a moeda de 1 centavo, de 5 centavos, de 10 centavos, de 0,25 centavos, de 50 centavos e de R$1. Lembrando que, como nós estudamos, os centavos, ela é... Vocês viram que meu livro caiu, né? Calma aí que eu vou pegar. Voltando. Lembrando que nós vimos que os centavos, ela é a parte não inteira de R$1, tá? Nós vimos que para chegar a R$1, a gente precisa de 100 centavos.
E quando não completa esses 100 centavos, ou seja, quando não chega a R$1, nós temos uma parte não inteira. Por isso que nós temos 0,10, 0,20, 0,50, ok? Porque é a parte não inteira de um número, nesse caso real. Vamos então para as atividades, ó, página 20. Vamos ver o que fala lá na página 20. Para compor R$1, quantas moedas são necessárias de 10 centavos? Quantas moedas de 10 centavos são necessárias? Vocês vão colocar aí. E de 25, de 50, de 5, de 1 centavo e de R$1. Coloquem aí e antes da nossa aula a tia vai fazer aquela correção rápida com vocês, tá? Só ver se tá certinho, então não deixem de colocar. Número 2. Existem diversas maneiras de compor R$20 com cédulas e moedas do nosso sistema monetário. Então eu posso usar diversos tipos de notas, de moedas, diversos jeitos de ter R$20. Registre 5 maneiras diferentes de compor R$20. Vocês vão colocar aí 5 jeitos diferentes para que você possa ter R$20 usando diversas cédulas e diversas moedas, tá? Lembrando que cédulas são as notas, tá? Cédulas são as notinhas aí, ok? Em seguida, vamos lá para a página 21. Registre numericamente os valores representados a seguir. E aí vocês vão ter 3 moedinhas de R$1 e 2 de 10 centavos. Quanto que deu? Embaixo, uma nota de R$5 e 3 moedas de 5 centavos. Quanto deu? Letra D, 2 notas de 5, 2 cédulas de 5, uma moeda de 50 e uma de 5. Quanto que deu? Embaixo, 3 moedas de R$1, 2 de 50 centavos e 2 de 1 centavo. Lembrando que a tia quer que vocês escrevam assim, tá? Por exemplo, se for R$8,25, vocês vão fazer 8,25, ok? Porque os centavos precisam ficar depois da vírgula, tá? Prestem atenção que se eu tiver, por exemplo, 3 centavos, vamos lembrar uma coisinha aqui, ó. Centavos, então significa que tá no meu centésimo, tá? 0,3 centavos, como se fosse centésimos. Então, eu vou colocar ele na ordem dos centésimos. Se for 3 centavos, por exemplo, R$4,03 é 4,03, ok? Porque 4,3 seria como se fosse 30, tá bom? Então, é 4,03 centavos, tá? Combinados? Bom, pessoal, e a gente encerra por aqui o nosso assunto de matemática. Mas nós vamos falar agora sobre um outro assunto que também é bem importante. E hoje é o dia 25 de setembro e nós temos que falar sobre isso, tá bom? Vem comigo! Gente, no dia 25 de setembro é comemorado o Dia do Trânsito. Isso aí, é comemorado no dia 25 de setembro. E por que que a gente comemora nessa data? Bom, a tia pesquisou aqui algumas curiosidades e vou ler para vocês, tá? O Dia Nacional do Trânsito foi instituído para ocorrer em 25 de setembro de todo ano. Essa data faz referência à regulamentação do Código de Trânsito Brasileiro, conhecido como CTB. Então, vou colocar aqui do lado, ó. Código de Trânsito Brasileiro, que é conhecido como CTB. E essa regulamentação, ou seja, quando se fez essas leis, né, de trânsito, que ela foi regulamentada, foi no dia 23 de setembro de 1997, pelo então presidente da República da época, que era o Fernando Henrique Cardoso. Sendo promulgada, ou seja, ela foi trazida, né, as leis, e aprovada 2 dias depois. Mas nós comemoramos o Dia do Trânsito no dia em que houve essa regulamentação. Então, por que dia 25 de setembro ser o Dia do Trânsito, né? É por conta, então, dessas leis aí, da regulamentação dessas leis. E para que esse dia foi criado, né? Bom, já existiam leis de trânsito antes dessa regulamentação de 1997, tá? Já existiam, mas algumas estavam ultrapassadas e não atendia às necessidades do trânsito atual do nosso Brasil. Então, eles perceberam a necessidade de fazer campanhas e de regulamentar novas leis.
Com isso, junto com essa regulamentação, junto com essa campanha de novas leis, eles perceberam que surgia a necessidade de um dia específico para ajudar a lembrar as pessoas da importância de se obedecer às leis de trânsito e de seguir as leis de trânsito. E aí eles tiveram a ideia de criar, então, o Dia do Trânsito. E esse Dia Nacional do Trânsito, ele na verdade é comemorado junto com a Semana Nacional do Trânsito, tá? É uma semana onde a gente trabalha a conscientização de respeitar as leis, né? De respeitar a sinalização. E se a gente tivesse no nosso calendário normal na escola, a gente estaria trabalhando toda essa semana. Mas ainda assim, apesar do nosso calendário corrido, é uma data importante que não podemos deixar passar, tá? A consciência no trânsito, ela é muito importante. Seguir e obedecer às leis é algo muito importante também. E agora eu vou ler para vocês alguns temas que costumam ser trabalhados durante a Semana do Trânsito, tá? Alguns fatores que a gente costuma mencionar, costuma trabalhar nessa semana, que são coisas muito importantes. O uso do celular enquanto dirige, tá? Gente, nós não podemos usar o celular enquanto a gente dirige. Às vezes a gente acaba fazendo isso, né, rapidinho, mas é incorreto porque tira a atenção do motorista. Excesso de velocidade, dirigir em uma velocidade muito alta, em uma pista que não pode. Às vezes a pista é 80, tem gente passando a 100, 120. Aquela pista, né, ela tem a velocidade porque eles estudaram os riscos que aquela pista tem. Então deve ser respeitado, é muito importante que seja respeitado. O não uso de indicadores de segurança nos veículos, por exemplo, seta, faróis, tudo isso é para ajudar na segurança das pessoas. O uso da seta, o uso dos faróis corretamente, o uso do pisca-alerta, é uma coisa que os motoristas costumam esquecer, então isso é muito importante. E a desatenção da manutenção do veículo. Às vezes a gente se preocupa muito em andar com o carro, mas não se preocupa em cuidar. E aí ele acaba quebrando no meio da pista, o que pode ocasionar diversos acidentes. Então, só para vocês terem ideia de quais assuntos a gente costuma tratar na Semana do Trânsito, tá bom? Além dessas informações novas, né, que a tia trouxe hoje sobre o Dia Nacional do Trânsito, sobre o porquê de ter sido criada essa data, tem informações que nós já vimos bastante, mas que também são muito importantes, como, por exemplo, as placas de trânsito, né? Existem placas que estão ali para sinalizar diversas coisas. Tem a placa de pare, né? Tem a placa indicando a velocidade, tem as placas mostrando pedestre, mostrando se tem escola perto, não é isso? Existe também a faixa de pedestre e uma coisa que a gente sabe que a gente deve respeitar muito também, que é o semáforo, né? Que é a sinalização, onde o vermelho significa pare, o amarelo, atenção, porque já vai mudar, né, para o vermelho. E o verde significa siga. Mas os carros precisam estar atentos para seguir esse semáforo. Muitos acidentes acontecem porque algumas pessoas não seguem, né? A tia dirige, né, aqui em Rio das Ostras. E uma coisa que eu tenho visto muito é por conta de todo mundo estar em casa, tem tido muita entrega, né? Entrega de comida, entrega de lanche. E alguns motoboys, como eles têm tempo para entregar, eles acabam não seguindo o sinal, o semáforo. E já aconteceu várias vezes de um quase bater em mim, ou eles às vezes não respeitarem o sinal, e é muito perigoso. Moto é algo que a gente tem que ter muito cuidado. A tia também pilota a moto e é muito perigoso, tem que ser sempre devagar, sempre com calma, né? Porque qualquer coisinha, ó, a tia já derrapou na areia e já quebrou a perna. Imagina um acidente forte, né? Um acidente pesado. Então, gente, se vocês conhecem algum motoboy, fala, ó, cuidado, hein? A tia me ensinou sobre os perigos do trânsito, né? E com o papai e a mãe no carro também, sempre fiquem atentos, né? Fala, pai, ó, o sinal tá vermelho, não passa não, hein? Tá bom? Pra finalizar o assunto de trânsito, né, que a gente trabalhou hoje, a tia vai pedir que vocês peguem o caderno de geografia, coloquem lá o cabeçalho, como vocês já sabem, escola criativo, data, turma, professora, ok? E escrevam, pula uma linha e escreve assim, texto sobre o trânsito. Pula outra linha e ali a tia quer que vocês escrevam, pode ser um textinho entre 10 a 15 linhas, não precisa ser um texto tão grande,
falando sobre a atitude das pessoas que tornam o trânsito perigoso. Igual a gente viu, mexer no celular, andar em alta velocidade. Quero que vocês escrevam sobre algumas atitudes que as pessoas tomam e falar por que isso é errado, tá bom? Então é um breve textinho aí pra gente exercitar um pouquinho a escrita, já que a gente não tá tendo muita cópia, tá bom? Galera, por hoje é isso. Bom final de semana pra vocês. Beijinhos!